Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado de hoje é o deputado estadual Sandro Regis. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Bem, muito obrigado, Fernanda. Quero aqui mandar um abraço para todos os nossos telespectadores da TV Assembleia e dizer que nós estamos à sua disposição. Deputado, o senhor está no seu 6º mandato consecutivo. O senhor está, desde essa época, no 5º mandato como oposição. O senhor iniciou no Parlamento Baiano pelo PL, depois ingressou no DEM e agora no União Brasil. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente a respeito dessa sua saída do PL, por que o senhor deixou o PL, foi para o DEM, e falasse um pouco dessa transição do União Brasil com o PSL também. Na verdade, Fernanda, nós nos elegemos pelo PL no primeiro mandato, onde o PL era da base do governo, né? Do ex-governador Paulo Souto, do senador Antônio Carlos Magalhães. E aí, quando o ex-governador Paulo Souto perdeu a sua reeleição, o PL migrou para a base do governo. Então, eu entrei com a justa causa para não ser governo, para continuar na oposição. Esse foi o motivo principal que eu saí do partido. A respeito da oposição aqui na casa, atualmente, o senhor acredita que a oposição está um pouco tímida nessa legislação? Não, na verdade, Fernanda, o que é que aconteceu? Tem muitos deputados jovens, deputados que estão começando a conhecer o parlamento, deputados que não têm uma experiência ainda, mas o líder da bancada, Alain, tem tido um trabalho muito cuidadoso e personalizado para dar todo o conforto e todas as condições para que o deputado de oposição de nossa bancada possa desenvolver seu papel no parlamento. Deputado, o senhor é um parlamentar de extrema confiança do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que foi candidato ao governo do estado. Estava disparado nas pesquisas, né? Todos acreditavam na eleição do ex-prefeito de Salvador, muito bem avaliado, muito respeitado aqui dentro de Salvador, no estado, muito bem avaliado, e teve essa reviravolta. O que o senhor, elegendo o atual governador Jerônimo do PT, o que o senhor acha que ocorreu, que teve essa reviravolta? O senhor que é de dentro ali do partido e é um parlamentar extremamente ligado ao ex-prefeito de Salvador. Infelizmente, tanto a Bahia como no Nordeste votaram no Lula. Ninguém votou no Jerônimo, votaram no Lula. As pessoas tinham até vontade de votar em Neto, mas saíram de casa com tanta vontade de fazer o 13, que fazia o 13 de Lula e o 13 de Jerônimo. Tanto que na propaganda do atual governador nem aparecia o nome de Jerônimo. Era 13 cá e 13 lá. Porque Jerônimo, não estou aqui desfazendo ninguém, mas era uma figura que ninguém conhecia na Bahia. Conhecia apenas pelas secretarias que ele passou o rastro de incompetência. Pior secretário de Segurança, pior secretário de Educação, quando foi da Secretaria da Agricultura ou da BDA, destruiu a BDA. As informações... O legado de Jerônimo como executivo do governo era muito ruim. Então, o que é que acontece? As pessoas não votaram no Jerônimo. Tem gente até hoje que não sabe quem é Jerônimo. As pessoas votaram no 13 de Lula. E aí, Jerônimo foi carregado, como aqui em diversos estados, pelo Nordeste afora. União Brasil é o número 44. Mudou de 25 para 44. Mudou de 25 para 44. Eu lembro que na época eu estava apresentando aqui o programa com alguns colegas jornalistas e eu tive uma informação de bastidor que a oposição iria tentar confundir o número de ACM Neto, porque muitas pessoas achavam que era 25, né? E era 44. O senhor acha que prejudicou a ACM Neto essa mudança de número, já que tinha aquela musiquinha 25 na cabeça, eu não sei cantar direito, mas tinha aquela, eu acho que as pessoas acabavam associando. O senhor acha que teve? Repare só, teve, como tudo na vida, tem duas balanças, um peso bom e um peso ruim. A fusão trouxe muitas coisas boas, porque o partido ficou muito grande, ficou muito forte, a nível nacional. Tem outro peso hoje no Congresso. Mas algumas particularidades, como a Bahia, realmente, muita gente, quando a gente pediu voto no interior, dizia que ia votar no 25 por causa do senador. Mas isso não foi um fator determinante. Se o Lula tivesse tido aqui na Bahia 68% dos votos válidos, Neto era governador do estado. Entendi. Quem carregou a chapa da Bahia foi o atual presidente da República. Deputado, o senhor falou do União Brasil. O União Brasil se diz no Congresso como independente, mas tem sido independente, o senhor está dizendo que tem sido independente, mas indicou 3 ministérios. Como é
Como é isso, deputado? Indicar e ser independente. Isso, o senhor acha que dá para acontecer? Rapaz, isso é uma coisa que está muito distante de mim, Ah. porque são decisões a níveis federais. Né? Em nosso âmbito, nossa preocupação é que em nível estadual, que é aqui a União, é 100% oposição ao governo. Né? Mas em Brasília tem o jogo político deles lá, que a gente não... Eles também não abrem nada para os deputados estaduais. Mas outro que eu tenho visto é que a União tem voltado em pautas favoráveis ao Brasil, mas quando a União enxerga que essa pauta não é favorável ao Brasil e é um projeto político, a União não vota. A exemplo da fake news, do projeto fake news. A União não votou favoravelmente na urgência. Entendi, Então é a prova da responsabilidade do partido. Como aqui também, se o governador Jerônimo mandar projetos bons para a população, nós da oposição nunca deixamos de votar. Agora, o que nós não vamos comungar é com questões partidárias. Deputado, aqui no parlamento, eu sempre questiono os legisladores que vêm aqui, tanto da oposição quanto do governo, que se vota, eles dizem, né, os senhores parlamentares dizem, que se vota mais projeto do executivo do que do próprio legislativo. Eu estava vendo a entrevista do senhor, o senhor disse que antes da pandemia se votava mais projeto dos parlamentares aqui na casa, que tirava o dia de quinta-feira para votar projetos de legisladores. Como está funcionando isso, deputado? Retornou, está votando? Fernando, depois que eu saí da liderança, eu não tenho me envolvido. Isso é o papel do líder, de sentar com o líder do governo e o presidente para consensualmente fazer essa arrumação no parlamento. Eu não sou mais líder, então eu não tenho muita informação. Quando eu era líder, nós fizemos um acordo de toda quinta-feira. Mas hoje, realmente, eu não sei como é que o deputado Alan, que é o meu líder da oposição, vem tratando o assunto. Mas o senhor acha que se vota? O senhor já está no seu 6º mandato consecutivo aqui no parlamento. O senhor acha que deu uma melhorada se votando mais projetos de deputados? Valorizou o parlamentar, né? Valorizou o parlamentar, valorizou o nosso trabalho. A população precisa saber o que é que o deputado faz. O deputado não é só o deputado que vai para o interior fazer discurso, ou ser babá de prefeito aqui em Salvador, ou conseguir regulação. O papel do parlamento é muito maior do que isso. O parlamentar, ele aprova e faz leis que vai decidir o futuro do nosso Estado. Então, a partir do momento que nós votamos os projetos dos parlamentares, a população começa a conhecer mais o nosso papel na pirâmide política. Deputado, em relação a projetos, eu estava fazendo uma pesquisa, o senhor já apresentou vários projetos aqui dentro do parlamento. Qual o projeto que o senhor destacaria hoje aqui? Eu vi que tem um projeto em relação a pagamento do PIX, com o PIX não é estacionamento, como é que se diz? Pedágio. Em pedágio. Foi aprovado? Como é que está a Esse tramitação projeto dessa é na proposta? Constituição de Justiça, mas vai ser adensado, porque outros deputados também apresentaram o PIX, cartão de crédito e débito automático. Por quê? Primeiro, hoje nós vivemos num estado completamente inseguro. Ninguém quer mais andar com dinheiro no carro. E no pedágio, só aceita dinheiro. Fica vulnerável para o condutor e para quem trabalha no pedágio. Porque ali o bandido, o malandro, sabe que há circulação de dinheiro em espécie. E a partir do momento que você faz incrementa tanto o PIX, quanto cartão de crédito, quanto cartão de débito, deixa de existir a moeda corrente. Então o bandido e os ladrões passam a não ter mais tanta prioridade em assaltar aquele estabelecimento. Fora quando não tem troco, né, deputado? É uma hora. Que é um estresse danado, atrasa tudo. Deputado, qual... É porque eles não podem deixar o dinheiro guardado ali na casinha, porque senão o nego rouba. Então eles tiram o dinheiro, levam para o escritório, para o cofre, aí não tem troco, aí vão buscar o dinheiro, trocar o dinheiro. Quer dizer, além de tudo, é uma falta de respeito com quem está passando. Deputado, o senhor tem um projeto também, teve um projeto, não sei como está a tramitação, de detectores de metais em escolas, não foi? Como é que está a tramitação? Esse projeto ele é inconstitucional, porque tem um artigo na Constituição Baiana que nós, legislativos, não podemos fazer projetos que venham encarecer, trazer despesas para o executivo. E precisaria de investimentos nas escolas que não tem. Então, esse projeto tem que ser feito através do executivo. Como o senhor avalia o papel das comissões aqui no parlamento? Eu costumo dizer aqui para os legisladores que eu entrevisto que eu considero as comissões como se fosse o coração aqui do legislativo. O senhor acredita nisso? Como o senhor avalia? O problema é que o governo tem uma maioria expressiva. Então, o governo aprova o que ele quer. Né? Nós não temos condições de fazer esse embate com o governo. O governo aprova o regime de urgência,
O governo tem, acho que na comissão são quantos? Eu acho que são 9, 6-3. 6-3. Então é muito difícil para o parlamento, quando esse desequilíbrio na balança, é muito difícil. E eu acho que é ruim para a democracia. Porque não é o contraponto. Né? Nós fazemos o contraponto verbalmente, num discurso. Mas na hora da votação, é quase 3-1 aqui na casa. Então fica muito difícil realmente para a oposição avançar nessas questões mais prioritárias. O senhor falou a respeito da importância desse embate na democracia, né? A gente vai para um breve intervalo e eu gostaria, no próximo bloco, falar do senhor a respeito das eleições municipais aqui na capital baiana. Voltamos já já. Voltamos com o deputado estadual Sandro Regis. Deputado, no bloco anterior eu estava falando com o senhor a respeito do embate, né? O senhor falando como é bom esse embate para a democracia. Aqui na capital da Baiana, eu que pego muito Uber e tal, eu sempre questiono. E aí as pessoas dizem que o interessante é ter o governo do PT e ter a Semineto agora é Bruno Reis, como prefeito de Salvador. Né? O meu questionamento é o seguinte, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito das eleições municipais. Desde a época da redemocratização, em 1985, o PT lançou o candidato. Apenas 2 vezes o PT não lançou o candidato, que foi em 1992 e 2016. Mas nesse período, o PT sempre teve hegemonia. São 17 anos de hegemonia do PT aqui no estado da Bahia, mas nunca conseguiu eleger o prefeito de Salvador. Qual a opinião a respeito disso, deputado? O que é que o senhor acha que acontece aqui na capital baiana? Primeiro, a tradição vai ser mantida, né? Bruno vai ganhar no primeiro turno, próximo ano. Não tenho dúvida disso. E segundo, é feito a Semineto. Neto transformou Salvador. Basta você conhecer Salvador antes de 8 anos de Neto e após 8 anos de Neto. E Bruno tem conseguido, que era muito difícil, continuar a imprimir a mesma qualidade de serviço, de ações no município de Salvador. Aí você vai dizer, mas Lula. Mas é diferente, porque no Estado, o Estado não tem um poder diretamente nas pessoas. E nos municípios tem, porque o braço da dificuldade que atende a prefeitura. As ações da prefeitura estão dentro da casa das pessoas mais necessitadas. E nisso aí, eu acredito que a gente terá uma grande vitória novamente aqui em Salvador, porque Bruno realmente ele tem conseguido superar Neto em vários aspectos e tem tido uma gestão bastante elogiada e qualificada. Deputado, eu sei que o senhor não é do PSDB, o senhor é do União Brasil, mas obviamente que eu vou questionar a respeito disso. Há uma possibilidade do PSDB ingressar na base do governo. Eu tenho escutado muito, inclusive eu tenho escutado deputados, tanto governistas quanto da oposição. Uns gostam, outros não, porque acham que o PSDB já vai chegar no embalo do trem. Alguns deputados acreditam nisso. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Fernanda, não comenta a casa dos outros. O senhor não quer comentar nem a respeito do PSDB, tá? Não comento, que não é de minha conta. Deputado, então vamos falar a respeito, já que é da sua conta, o do União Brasil. Qual a opinião do senhor? O União Brasil é a maior bancada, quer dizer, a terceira maior bancada do Parlamento Federal. É um dos maiores partidos, né, do Congresso Nacional e também da América Latina. Como o senhor vê a atuação do União Brasil na Câmara Federal? Foi o que eu lhe falei. O União Brasil está atuando com muita responsabilidade. As pautas favoráveis para o Brasil, o União Brasil tem ajudado. As pautas que não são favoráveis para o Brasil, o União Brasil tem votado contra. Então, eu acho que isso é uma forma de civilidade e de não também querer impedir que o país avance. Teve um burburinho, deputado, que o senhor vai me falar se houve isso ou não, que o União Brasil teve uma época que se aproximou muito do governo Lula e que teria um acordo aqui em Salvador, do PT
eu estava lendo até em veículos grandes a respeito disso, né? Do PT com a União Brasil. O que é que o senhor diz a respeito desses burburinhos? O senhor sabe que a imprensa especula, Eu né, não acredito. deputado? Mas mesmo se tivesse acordo, o PT não cumpre acordo com ninguém. O PT é um partido que não tem acordo com ninguém. O PT é o PT primeiro, o PT segundo, o PT terceiro. Primeiro, nós não precisamos disso, né? Bruno será candidato, será reeleito pela força política dele, dos nossos vereadores e do trabalho que ele apresenta na capital. E segundo, nunca existiu esse tipo de acordo. Nunca. E se houvesse, não seria cumprido, porque o PT não cumpre acordo. É um partido que não cumpre acordo, é o PT. Deputado, qual a opinião do senhor a respeito da reforma agrária e também do movimento sem terra? Eu tenho visto algumas declarações do senhor, eu gostaria que o senhor falasse. Fernanda, isso é um tema muito importante. Nós temos que saber dividir o que é reforma agrária e o que é invasão. Invasão é uma ação de malandro, de ladrão e de bandido. Reforma agrária é uma ação institucional onde você legaliza as pessoas que não têm terra e querem viver da terra, do sustento de sua produção agrícola, viram assentados, o governo compra a fazenda, faz os lotes, dá as condições para os assentados produzir, porque não adianta também você pegar um cara que não tem uma enxada e dar 1 hectare de terra, vai fazer o quê se não tem dinheiro? Então é muito mais profundo. E a invasão é quebra jurídica. Hoje uma fazenda, amanhã um apartamento. Quer dizer que eu não tenho um carro, você tem carro, eu vou tomar seu carro porque eu não tenho um carro? É isso que é invasão de terra. A invasão de terra é uma milícia. E muitas vezes eles invadem as terras, 90% das vezes, eles invadem as terras, loteiam e vendem, e já passam para a fazenda seguinte. Então, invasão de terra e reforma agrária, eu sou 100% a favor da reforma agrária. Uma reforma agrária séria, uma reforma agrária feita com responsabilidade e uma reforma agrária que dê condições do assentado a produzir e dar dignidade à sua família. Mas invasão de terra é coisa de bandido. Deputado, a respeito das emendas impositivas aqui no parlamento, eu estava vendo uma entrevista do senhor, o senhor estava questionando, dizendo que o governo não cumpre o pagamento das emendas impositivas. Eu gostaria de saber do senhor a respeito dessa expectativa que houve um aumento das emendas impositivas, né? Agora vai ser um valor mais alto, acho que chega... Não paga, Fernando. Eu, como líder da oposição, entrei com a ação, ganhamos, o governo nunca pagou. Vem um secretário aqui, faz aquela conversa bonita, não paga. Eles não tratam a casa com respeito. Lá no Congresso Nacional, qualquer deputado de qualquer partido recebe sua emenda impositiva. Aqui na Bahia não existe isso. O PT não paga as emendas impositivas. É por isso que eu não gero expectativa nisso aí. Mas qual a opinião do senhor a respeito da aprovação? O senhor não ficou com a expectativa, já que muitos deputados comemoraram, nós aprovamos, né? A PEC no passado e nunca foi cumprida também. Eu espero que dessa vez eu queime minha língua. Mas até então não acredito no cumprimento do pagamento das emendas. Deputado, como é? Eu sempre questiono os deputados, a gente vê muito no interior a briga entre pessoas que são de partidos opostos, né? Eu sou do interior, sou de Irecê, mas eu vejo que aqui no Parlamento Baiano há muita diplomacia, que eu acho extremamente interessante, entre políticos. Como é a relação do senhor com os parlamentares da oposição, obviamente da oposição ser líder, né? E da situação? Eu acho que eu tenho uma base minha, é o seguinte: o meu direito termina onde o seu direito começa. E isso eu aplico em qualquer coisa na minha vida. Então eu sei conviver com todo mundo. Existe democracia. Não é porque você pensa diferente de mim que eu tenho que ser seu inimigo. Que eu tenho que ir para as questões pessoais. Né? Então, você utilizando essa regra em sua vida, você consegue sair em qualquer lugar com a cabeça erguida. Deputado, nós tivemos uma renovação aqui muito grande, né, no parlamento, 24% a renovação dos parlamentares. Como o senhor vê essa nova legislatura? De muitos parlamentares que saíram, né, parlamentares estão fazendo falta à casa, e de muitos bons também parlamentares estão entrando. Alguns jovens, outros com mais experiência, mas esse é o parlamento. São 63 cadeiras, onde cada um representa uma parcela da sociedade baiana. Então, isso faz parte da democracia. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise a respeito do governo Lula. Eu sei que ainda é pouco tempo, né? São aproximadamente 6 meses agora. Já vi algumas declarações do senhor pelo Twitter.
O senhor até criticou o posicionamento do ex-presidente em relação a Maduro, né? O presidente em relação a Maduro. Isso, o senhor criticou. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa sua análise. O senhor, acho que já dá para fazer, né, deputado? Fernanda, são 6 meses, dá para fazer uma análise. O Lula e o PT se elegeu dizendo que Bolsonaro estava isolando o país do mundo. Lula vai para a Europa, escolhendo a Europa, Lula escolhendo os Estados Unidos e diz que na Venezuela não existe ditadura, que é tudo uma falácia. Precisa dizer mais o quê? O que precisa mais dizer? Esse é o governo Lula. Um governo que está isolando o país dos grandes centros e acolhendo quem é a pior espécie de político do mundo hoje. Os Estados Unidos está pagando, acho que é 75 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Vem para aqui, agride uma colega sua, os seguranças. Se ele faz isso no Brasil, imagina o que ele faz na imprensa na Venezuela. E o presidente da República, que se diz um democrata, fala que isso é tudo falácia. Você sabe o que dizer do governo Lula? E do governo Jerônimo? Qual a opinião do senhor a respeito? Dá para fazer? Não vi nada ainda do governo Jerônimo. O governo Jerônimo fez o programa tipo a gincana da fome. Agora imagine você, os caras estão há 16 anos no poder, mais um ano de Jerônimo, e agora vai fazer um gincana para matar a fome do povo baiano. O que o senhor intitula como gincana, deputado? Cada um pega uma alimentação e deixa em cada canto da cidade. Isso é gincana. É uma gincana de matar a fome. É uma piada. E o governo Jerônimo até hoje só fez inaugurar as obras do ex-governador Rui Costa. Qual foi o projeto importante que ele mandou para casa? Qual foi o projeto que já teve embate político aqui na casa? Nenhum. E você vai dizer o quê? O que ele pode criticar do passado se ele faz parte do passado do mesmo time? Cadê a solução da segurança pública? Cadê a solução da regulação? E tantos problemas que afligem a vida dos baianos? Isso é cuidar de gente? Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Espero tê-lo mais vezes aqui no Parlamento. O deputado estadual Sandro Regis, que obteve mais de 77 mil votos aqui no Parlamento, está no seu 6º mandato consecutivo, 5 mandatos na oposição, foi líder da oposição aqui no Parlamento e um líder bem atuante, combativo, né, deputado? O senhor não sente falta da liderança, deputado? Não, tem que ter renovação. Não, fui líder por muito tempo e é muito salutar essa troca de formato de lideranças, né? Alain vem fazendo um grande papel também, um grande líder, dentro de suas particularidades, tem tido um respeito muito grande com a bancada. Eu saí, hoje eu tenho uma consciência tranquila, que eu saí e o deputado que nos sucede tem feito um trabalho tão bom ou melhor do que o meu. Deputado, muito obrigada. Espero tê-lo mais vezes aqui no nosso Questão de Ordem. Eu quero agradecer, Fernanda, a oportunidade. Quero aqui agradecer a todos da equipe da TV Assembleia e dizer que o nosso mandato sempre está à disposição. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.